Estamos de volta no programa Diário Mais. Não, gente, eu não estou chorando, eu estou rindo, porque os bastidores do Diário Mais são assim simplesmente sensacionais. Pensei que fosse me tirar do ar agora, só porque eu estava rindo aqui. Não estou chorando, não. É porque eu rio. Eu tenho essa cara de bolacha assim, de batata doce. Vai apertando o olho e vai saindo lágrima. Não tem jeito, né? Mas olha só, antes da gente continuar o programa, e já assim na nossa reta final aqui, já vou mostrar para vocês nosso convidado especialíssimo, né? Para falar de um assunto muito bacana aqui da nossa cidade, né? A gente é presenteado aí sempre, né, com as maravilhas da cidade. Preciso mandar um beijo. Tá fechado aqui em mim? Tá, né? Preciso mandar um beijo muito especial. Léo Bittencourt, onde quer que você esteja, meu querido amigo, um super beijo para você, tá? Nunca te esquecerei. Beijo, querido. A gente se fala, tá? Vamos lá, então. Nosso convidado especial, Marcelo Medeiros, que sabe absolutamente tudo das montanhas de Teresópolis. Já conheceu todas? Quase todas, ainda falta alguma coisa, é muito vasto e tem algumas que são que é área intangível, área que só pode ir Não com pode. autorização especial do parque, e algumas que é necessário fazer uma verdadeira expedição, 3, 4 dias para se fazer aqui na Serra dos Órgãos. Aqui na Serra dos Órgãos tem montanhas como a Coroa do Frade, que você tem que ter pelo menos 3 dias, pelo menos, assim, contando que tudo vai dar certo, para fazer essa expedição. Então essas assim de acesso mais difícil, eu fui adiando, a gente acaba fazendo os medalhões, e também, como eu faço parte de um clube, né, do CET, do Centro Excursionista Teresopolitano, a gente acaba até repetindo alguns passeios para atender os nossos associados, porque se a gente quiser fazer só coisa nova, coisa que a gente não fez ainda, a gente vai deixar de levar muita gente a locais interessantes, como a travessia Petrópolis-Teresópolis, outras montanhas da região. Então, uma vez por ano, por exemplo, tem que ter a travessia, porque todo ano tem associado novo, todo ano tem gente nova procurando lá o clube, então a gente acaba repetindo a travessia, e acaba faltando tempo na nossa agenda, às vezes, para fazer umas coisas assim que necessitam de um tempo maior, né? E tem trabalho também, essa correria de estudo, mas é bom sempre ter uma coisa nova para assim, instigar. em número, e a gente nem combinou nada aqui, né? Mas assim, em número, você tem noção de quantas montanhas a gente tem dessas todas que vocês fazem expedições? Não dá para estimar, Nina. Para ter uma ideia, depois eu vou marcar você lá no meu Instagram, uma foto que eu fiz da Pedra do Sino. Eu e minha namorada Dani estávamos lá no topo da Pedra do Sino, fizemos uma foto de lá mostrando o Parque Estadual dos Três Picos ao fundo. Não dá para você contar a quantidade de montanha que tem só nesse visual que mostra lá os três picos. Em registro a gente não tem nada, então é difícil assim saber, tem um número preciso, porque tem muitas das montanhas que eu falei, esses medalhões, e muitas montanhas ainda pouquíssimo exploradas, ou que às vezes até não foram visitadas, porque são mais topo de morro, com vegetação. Então, é muita coisa mesmo na nossa região. Como a gente falou da última vez que eu estive aqui no programa, são 3 parques aqui, né? Um federal, um municipal e um estadual. Então, só pelos 3 parques já dá para se ter uma ideia da dimensão disso tudo aí. Agora, vale a pena até contar, pessoal de casa, nem sei se eu te falei isso da outra vez que você esteve aqui com a gente, né, falando sobre os parques de Teresópolis. Eu recebi um feedback bem legal, né, do pessoal que assistiu o programa e achou, assim, top de linha, muito bom, e que não conheciam, não tinham conhecimento de tudo isso que você trouxe pra gente. Foi bem legal. É realmente muito grande, assim, muito grande mesmo. Se você parar, vai lá na colina, e para não precisar ir a montanha nenhuma, e dê uma olhadinha no seu entorno, o que que tem. São coisas que muitos teresopolitanos acham que não tem nada para fazer, que é chato, não sei o quê, mas que atrai gente do mundo inteiro para cá. E naquele último programa a gente acabou falando do nosso tema de hoje, né? Acabou vindo parar aqui, né? Que a gente falou de uma montanha assim, acabou só falando por alto, falamos muito e não mostramos a imagem, porque a ideia era falar dos parques, e chegaremos a ela hoje, né? Pois é, e aí hoje, dando sequência, então, a outra entrevista, né? Quem perdeu a entrevista, tem lá disponibilizado no nosso canal no YouTube, o Diário de Teresópolis, é só procurar lá na playlist Diário Mais, e tem a entrevista com o Marcelo, a gente falando, então, desses 3 parques. E aí a gente terminou, assim, dando aquele gostinho, né? Falar da Agulha do Diabo, que é o que o Marcelo vai falar aqui hoje pra gente. A imponente Agulha do Diabo,
Muita gente se assusta com o nome, mas vendo as imagens, vamos entender por que a gente pincelou aqui, falou um pouquinho dela. Está aí a agulha do diabo. Linda, por sinal, né? Uma floração rochosa maravilhosa que fica aqui na Serra dos Órgãos, que é vista apenas de alguns poucos bairros da cidade. E, como eu falei naquele programa, foi a última grande conquista da Serra dos Órgãos, das montanhas principais. Essa foto na vertical dá para ter uma ideia da dimensão dela. Foi a última grande conquista justamente pelo seu desafio, sua imponência, sua exposição, porque antigamente, nos primórdios da escalada do montanhismo, quando não havia ainda muita técnica, muito equipamento, os conquistadores procuravam se entalar o máximo que dava dentro das fendas, lá das chamadas chaminés, para se proteger. E na agulha do diabo, do meio para cima, não tem como se entalar, se esconder em nada, como veremos Seria nas imagens. Seria mais ou menos aquela marca ali onde termina a vegetação mais grossa. Né? Dali para cima. Essa é uma imagem dela de um ângulo diferente. Aquela imagem anterior, volta só uma rapidinho, Rodrigo. Essa imagem aí, Nena, é de um local chamado Mirante do Inferno, que é um morrinho aqui na Serra dos Órgãos, que você tem essa vista. E por causa da agulha do diabo, ele se chama Mirante do Inferno. Essa foto, ela parece muito mais imponente, né? Uma coisa assim assustadora realmente. Já na outra foto que o Rodrigo colocou, essa aí, ela já parece uma rocha menor, né? É porque a foto não consegue mostrar o clima, Nina, que essa foto já é do caminho dela, chamado Vale da Geladeira, que você tem que descer até no final do vale para depois começar a subir a escalar. Só para chegar na base da escalada, é uma empreitada de 3 a 4 horas, para você chegar no local que você vai começar a escalar. E esse local, quando você para embaixo dela, ali, olhando para cima, você até assusta, assim. Eu tenho até a história de um amigo lá do clube, o Carlos Alberto Bocão Preto, que é uma lenda lá no SET, que é a primeira vez que ele foi escalar a agulha do diabo, quando ele chegou naquele local do Mirante do Inferno, o tempo estava fechado, não viam nada. E eles procurando a agulha do diabo não via nada. Desceram no Vale da Geladeira, quando eles chegaram mais ou menos nesse ponto, aí o tempo abriu, quando eles olharam para cima... Ele estava lá. Eles se assustaram, assim, diz que quase se borraram de medo. Quando você olha para cima, você vê a imponência dessa montanha. E o Bocão tem altas histórias na agulha do diabo, e essa aí foi uma delas que ele conta quando o tempo abriu, que eles olharam para cima, que viram essa imponência de rocha, que a foto assim, ainda não consegue mostrar. É muito imponente, muito alto. E essa montanha, já explicando o nome dela, agulha do diabo, muita gente pergunta a agulha do diabo. Por que do diabo? Né? Já que a gente tem o dedo de Deus? Dedo de Deus, mas é justamente por conta disso. A gente tem aqui na cadeia dedo de Deus, dedo de Nossa Senhora, Santo Antônio, São João, São Pedro, várias montanhas que fazem referências a santos. E todas elas já haviam sido conquistadas. E faltava essa que assustava os escaladores da década de 30, lá do final da década de 30, que até então era conhecida como Penhasco Fantasma. E conquistadores de outras montanhas da região viram até numa revista uma foto da agulha do diabo, ainda chamada Penhasco Fantasma, onde os conquistadores do Garrafão diziam que faltava somente ela e mais uma outra via, e que o Penhasco Fantasma provavelmente nunca seria conquistado por causa da sua imponência, da sua exposição, e eles se viram desafiados, iniciaram lá no começo da década de 40, final de 30, começo de 40, a conquista da agulha do diabo, que terminou agora, até a gente comemorou, entre aspas, agora recentemente, no dia 29 de junho de 1941, terminou a conquista da agulha do diabo por 5 escaladores do Centro Excursionista Brasileiro, CEB, o Fiorati, o Almir Liceia, Gunter Buchester, Roberto Menescal, fugiu mais um nome aqui, vai lembrar, são 5 escaladores lá do CEB, lá de 41. Então eles montaram essa empreitada, ela levou 3 anos para se conquistar a agulha do diabo, tamanha a dificuldade. Sem os equipamentos, não enfim. Tem nem perto do que a gente tem hoje. Tem esse fator que eu falei, o fator exposição. Como você vai ver nas fotos daqui em diante, quando você está escalando a agulha do diabo, você está exposto totalmente. No finalzinho do programa, para a gente fechar o programa, eu trouxe um vídeo aqui que não foi feito por mim, é um vídeo feito pelo Davidson, que usa um drone. Assim, antes de começar essa moda de drone, que ele mostra de cima a agulha do diabo. Você dá para ter uma ideia o que é do que é a exposição, né, de fato da agulha do diabo. Mas com as fotinhas que a gente tem aí, Nina, já dá para começar a ter uma ideia. Tem mais foto disponibilizada para tem. Essas são as fendas, essas são as fendas. É a primeira etapa da escalada, assim, lá no meio do mato ainda, são chaminés. Eu estou ali
de capacete vermelho, é uma fenda assim que você não consegue entalar muito bem o corpo, é meio sujo porque fica naquele vale lá muito úmido, escorregadio. Depois dessa fendinha, você pega uma parte de mato, você anda no mato e entra nessa fenda da direita ali, que está meu amigo José Henrique ali, lá do 7 também. E como é um local que quase não bate sol, você está vendo dentro da chaminé o paredão verde. Isso é na vertical, né? É bem vertical. Na que eu estou é aquele ângulo mais ou menos, e na chaminé que o Zé está ali na direita é bem vertical ali. É uma chaminé até boa de fazer, porque permite a colocação do corpo daquela maneira ali, dá para progredir tranquilamente. Então essas duas são os dois lances iniciais da escalada da Agulha do Diabo, ainda lá no meio do mato, na parte mais ou menos protegida, assim, você está entalado como era feito na época, dentro das fendas. Pode passar, Rodrigo. Aí, nossa, você sai das fendas e chega nesse local. É aberto ali, né? Totalmente. Só, assim, tentar dar uma ideia, abaixo dos escaladores ali tem mais ou menos uns 600 metros para o final do vale, você olhando para baixo. Esse lance é o lance que determina quem vai ou não no cume da Agulha do Diabo. É o chamado cavalinho, que é essa fenda diagonal, que pode ser vencida de duas maneiras. Ali na foto da esquerda aqui, volta por favor, ali do escalador de camisa azul, que é meu amigo José Henrique, ele está fazendo de uma maneira que a gente chama arestando, que é você colocar a mão naquela bordinha e vir com a mão. A saída ali não tem pé, porque você sai pro abismo. Você sai só com a mão, apoiando a mão, e no finalzinho você consegue colocar o pé na parede, chama arestar. Ou então a segunda forma, que do outro lado ali, que é aquele entalamento de meio corpo, não é nem meio corpo, entala a perna e o ombro somente. Você se arrasta entalando. Só que eu já fiz das duas maneiras. Eu prefiro passar arestando. Você coloca a mão, apesar de não ter apoio do pé no início, dá 2 ou 3 passadas no ar, só com a mão, consegue colocar o pé no canto, e você não está olhando para o abismo. No outro lado, você tem que olhar para o abismo. Aqui já sou eu no final do cavalinho. Gente. Então, na primeira foto ali, eu estou no finalzinho dele, da maneira que eu falei, arestando a mão na parte de cima da fenda. E ali eu já cheguei no finalzinho, que consigo colocar o pé na parede. Mas na parte inicial não tem, é só mão. Ali embaixo de você, então, naquela foto ali da direita, tem 600 metros para baixo. Mais ou menos, olhando para baixo, abismo. assim, de abismo. Você vendo o finalzão do vale lá da Agulha do Diabo. E depois, Nina, que você faz esse lancezinho do cavalinho, volta a foto rapidinho, Rodrigo, anterior. Você fez o cavalinho, você está vendo uma fenda ali na direita, ó, pode passar a foto. Aí você entra na chaminé, que é a chaminé da unha. Você tem que fazer o cavalinho e entrar na fenda, que é essa chaminé aí, que você usa novamente a técnica de escalada em chaminé. Aqui tem 2 momentos dela, a mais perto ali é o formiga, fazendo a chaminé. Você vai entender daqui a pouco na próxima foto porque ela se chama unha da Agulha do Diabo, que é uma lasquinha de pedra, entre aspas, encostada naquele maciço principal. Você faz, olha a unha aí. Você está vendo? Você escala por dentro dela até chegar no final e sentar naquela pontinha, no final da unha. Na foto ali da direita, dá para você ver a unhazinha dela ali. Com uma unha. Volta aquela foto rapidinho anterior, Rodrigo. E o detalhe, Nina, nessa foto que está aparecendo a silhueta ali, dá para ver a divisão dela, tá vendo? Uma rachadura, entre aspas, no meio. Ela parece que ela é uma parte que está equilibrada ali no meio. Ela tem uma rachadura de fora a fora. Então, quando você escala ela naquela técnica de chaminé, empurrando as costas e as pernas, ela dá uma balançadinha assim na unha. Deus me livre. Agora eu entendi porque que é a Agulha do Diabo. Deus, eu já estou aqui sentada olhando foto, eu já estou apavorada, imagina lá, né? Imagina na década de 40, que não tinha esse equipamento que a gente tem, sapatilha, corda, entre aspas, leve, baudrier. Nem pensei Isso em 1940, pode passar, Rodrigo. Só um instantinho, vou pedir licença aqui para Marcelo. A gente é escravo do tempo aqui na televisão. Ao vivo, então, né? Já está correndo ali. Vou chamar o intervalinho rapidinho. Não sai daí, não. Estou com o coração na mão aqui. Você deve estar em casa também, mas a gente volta para mostrar aí o final dessa história. Rapidinho.